Continuação da leitura do livro O Sonho de um Homem Ridículo, de Dostoiévski, estamos no capítulo 4. Vejam vocês, mais uma vez. Pois bem, que tenha sido um sonho, mas a sensação de amor daqueles seres humanos ingênuos e belíssimos permaneceu em mim para sempre, e eu sinto que o amor deles de lá derrama-se sobre mim até agora. Eu mesmo os vi, eu os conheci, e me dei conta deles, eu os amei. Depois sofri por eles. Eu compreendi de imediato, até na hora que não compreenderia inteiramente muita coisa a respeito deles. Para mim, como progressista russo contemporâneo e peterburguês, abjeto, parecia inconcebível que eles, sabendo tanta coisa, não tivessem, por exemplo, a nossa ciência. Mas logo compreendi que o conhecimento deles era repleto e alimentado por percepções diferentes das nossas aqui na Terra, e que suas aspirações também eram completamente diferentes. Eles não desejavam nada, estavam tranquilos. Não aspiravam ao conhecimento da vida, assim como aspiramos a tomar conhecimento dela, porque a vida deles era repleta. Mas seu conhecimento era mais profundo e mais elevado que a nossa ciência, pois a nossa ciência busca explicar o que é a vida. Ela mesma aspira a tomar conhecimento dela para ensinar os outros a viver. Mas eles, sem ciência alguma, sabiam como viver. E isso eu entendi, mas eu não consegui entender o conhecimento deles. Eles me mostraram as suas árvores e eu não conseguia compreender aquele grau de amor com que olhavam para elas. Era como se falassem com seres que lhes eram semelhantes. E saibam que talvez eu não esteja enganado se disser que eles falavam com elas. Sim, eles descobriram a língua delas e eu estou convicto de que elas os entendiam. Também olhavam assim para toda a natureza, para os animais que viviam pacificamente com eles, não os atacavam, e sim os amavam, dominados pelo próprio amor deles. Apontavam para as estrelas e me falavam sobre coisas que eu não conseguia entender, mas eu tenho a convicção de que eles, como que mantinham algum contato com as estrelas do céu, não só em pensamento, mas também em algum meio vivo. Ou aqueles humanos não tentavam fazer com que eu entendesse. Eles me amavam mesmo assim. Mas em compensação, eu sei que também nunca compreenderiam. E por isso eu quase nem falava com eles da nossa terra. Eu somente beijava diante deles aquela terra em que viviam. E sem dizer nada, eu adorava-os. E eles viam isso e deixavam que eu os adorasse, sem se envergonhar por eu adorá-los, porque eles mesmos amavam muito a si mesmos. Eles não sofriam por mim quando eu, em lágrimas, por vezes beijava-lhes os pés, conhecendo em meu coração com alegria a força do amor com que me responderiam. Por vezes eu me perguntava surpreso, como é que eles conseguiam o tempo todo não ofender alguém como eu, não provocar, uma vez sequer, em alguém como eu, um sentimento de ciúme e de inveja. Muitas vezes eu fiquei me perguntando como eu, fanfarrão e mentiroso, conseguia não falar para que eles de meus conhecimentos, dos quais, evidentemente, eles não tinham noção alguma. Como eu conseguia não desejar impressioná-los com isso, ainda que só por amor a eles? Eles eram vivos e alegres como crianças, vagavam por seus magníficos bosques e florestas, cantavam suas magníficas canções, alimentavam-se como comida leve, com os frutos de suas árvores, com o mel das suas florestas e com o leite dos seus amorosos animais. Por seu alimento e por suas vestes, labutavam apenas um pouco, de leve. Eles tinham o amor e geravam filhos, mas nunca percebi arroubos daquela voluptuosidade cruel que acontece quase todos os dias em nossa terra, do primeiro ao último, e serve de fonte única para quase todos os pecados de nossa humanidade. Eles se alegravam com as crianças que surgiam em seu meio como novos participantes de sua bem-aventurança. Entre eles não havia brigas e não havia ciúme, e nem mesmo entendiam o que aquilo significava. Seus filhos eram filhos de todos, porque todos constituíam uma só família. Quase não tinham doença alguma, embora existisse a morte, mas seus idosos morriam tranquilos, como que adormecendo, cercados por aqueles que se despediam deles.
abençoando-os, sorrindo para que eles e para si mesmos, como os votos de despedida com sorrisos radiantes. Naqueles momentos eu não vi pesar ou lágrimas. Havia apenas um amor que parecia aumentar até alcançar o êxtase, mas um êxtase tranquilo, que se tornava pleno, contemplativo. Seria possível pensar que eles ainda mantinham contato com seus falecidos mesmo depois da morte, e que a unidade terrena entre eles não era interrompida pela morte. Eles quase não me entendiam quando eu lhes perguntava da vida eterna, mas era visível que eles tinham uma convicção tão grande e espontânea dela que isso não constituía uma questão para eles. Eles não tinham templos, e sim uma unidade essencial, viva e ininterrupta com todo o universo. Não tinham crença, mas em compensação tinham um firme conhecimento de que quando a alegria terrena os preenchesse até os limites da natureza terrena, chegaria para eles, tanto para os vivos quanto para os mortos, uma expansão ainda maior do contato com todo o universo. Esperavam por esse momento com alegria, mas sem pressa, sem sofrimento, mas como se já os possuíssem nos pressentimentos de seus corações, que eles comunicavam uns aos outros. À noite, eles se recolhiam para dormir. Adoravam formar coros coordenados e harmoniosos. Nessas canções, transmitiam todas as sensações proporcionadas pelo dia que acabava. Glorificavam-no e despediam-se dele. Glorificavam a natureza, a terra, o mar, as florestas, adoravam compor canções uns sobre os outros e louvavam uns aos outros como crianças. Eram canções mais simples, mas elas brotavam do coração e tocavam o coração. E não era somente nas canções. Dava a impressão de que viviam a vida inteira unicamente para admirar uns aos outros. Era uma espécie de paixão completa e generalizada uns pelos outros. Algumas de suas canções, porém, solenes e exaltadas, eu não entendia quase que absolutamente. Mesmo entendendo as palavras, eu de jeito nenhum conseguia penetrar em todo o seu significado. Ele permanecia como que inacessível à minha mente, mas meu coração, em compensação, era como que penetrado por ele de maneira espontânea, cada vez mais e mais. Eu lhes dizia com frequência que já pressentira tudo aquilo antes. Havia muito tempo que toda aquela alegria e aquela glória manifestavam-se em mim, ainda em nossa terra, por uma angústia convidativa que por vezes chegava ao ponto de pesar intolerável, que eu pressentira todos eles e também sua glória nos sonhos do meu coração e nos devaneios da minha mente, que eu com frequência não conseguia olhar em nossa terra para o sol poente sem lágrimas, que em meu ódio pelos seres humanos da nossa terra encerrava-se sempre uma angústia. Por que é que eu não podia odiá-los sem amá-los? Por que não podia não perdoá-los? No entanto, em meu amor por eles havia uma angústia, porque não podia amá-los sem odiá-los. Eles me escutavam e eu via que não podiam imaginar o que eu estava dizendo, mas não me arrependia de falar com eles sobre isso. Eu sabia que compreendiam toda a força da minha angústia por aqueles que eu deixara. Sim, quando eles olhavam para mim, com um olhar afetuoso impregnado de amor, quando eu sentia que na presença deles meu coração tornava-se tão inocente e sincero como o deles, eu não lamentava por não compreendê-los. A sensação de plenitude da vida fazia com que eu perdesse o fôlego, e em silêncio eu os venerava. Oh, agora todos riem da minha cara e tentam me convencer de que num sonho é impossível ver todos os detalhes que estou relatando agora, que em meu sonho vi ou senti apenas uma sensação gerada pelo meu próprio coração durante o delírio, que eu mesmo criei os detalhes, depois de acordar. E quando eu lhes revelei que talvez aquilo tivesse de fato acontecido, meu Deus, que risada não deram da minha cara, e que diversão eu não lhes proporcionei. Oh, sim, óbvio que fui dominado pela sensação daquele sonho, e somente ela ficou incólume em meu coração ferido e ensanguentado. Mas, em compensação, as imagens e formas reais do meu sonho, ou seja, aquelas que eu vivi de fato, bem no momento do meu sonhar, eram repletas de tamanha harmonia, eram tão encantadoras e belas, a tal ponto verdadeiras, que depois de acordar era óbvio que eu não tinha forças para personificá-las em nossas fracas palavras, de maneira que eles deveriam como que esvair-se em minha mente, e portanto talvez eu tenha sido mesmo forçado, de maneira inconsciente,
a criar mais tarde os detalhes e, óbvio, desfigurei-os, devido especialmente ao meu desejo tão intenso de transmitir pelo menor algum deles e o quanto antes. Pelo menos alguns dos detalhes, né? Mas, por outro lado, como eu poderia não acreditar que tudo aquilo acontecera? Será que não foi 1000 vezes melhor, mais radiante, mais alegre do que aquilo que eu contei? Pode até ter sido um sonho, mas tudo aquilo não poderia não existir. Sabem, eu vou lhes contar um segredo. Talvez nada disso tenha tido ou tenha sido um sonho, coisa nenhuma, pois aconteceu ali certa coisa, algo tão horrivelmente verdadeiro que não poderia ter ocorrido apenas em sonho. Vá lá que o meu coração tenha gerado meu sonho. Mas será que só o meu coração teria forças para gerar aquela horrível verdade que depois aconteceu comigo? Como é que eu poderia tê-la inventado sozinho ou sonhado como um coração? Seria mesmo possível que o meu coração mesquinho e minha mente caprichosa e insignificante pudessem ter se elevado a tamanha revelação da verdade? Julguem por si mesmos. Até este momento, tentei esconder, mas agora eu contarei até essa verdade. Acontece que eu corrompi todos eles. Sim, eu acabei corrompendo todos eles. Como isso pôde se realizar, eu não sei, eu não me lembro claramente. O sonho passou voando através de milênios e depois, em mim, apenas a sensação do todo. Eu só sei o motivo do pecado original fui eu. Como uma triquina nojenta, como um átomo de peste que contamina nações inteiras. Também eu contaminei comigo mesmo toda aquela terra feliz, e até minha chegada sem pecado. Eles aprenderam a mentir e amaram a mentira e conheceram a beleza dela. Ou talvez isso tenha começado de maneira inocente, com uma piada, uma denguice, um jogo amoroso, talvez realmente com um átomo. Mas esse átomo da mentira penetrou em seus corações, e eles gostaram. Aí depois nasceu rapidamente a voluptuosidade. A voluptuosidade gerou o ciúme a crueldade. Eu não sei, eu não me lembro, mas foi pouco depois, logo depois que o primeiro sangue jorrou. Eles ficaram surpresos e horrorizados e começaram a se dispersar, a se dividir. Surgiram alianças, mas dessa vez uma contra as outras. Começaram as reprimendas, as recriminações. Eles conheceram a vergonha e elevaram a vergonha à categoria de virtude. Nasceu a noção de honra e em cada aliança ergueu-se o seu estandarte. Passaram a torturar os animais e os animais afastaram-se deles, em direção às florestas e tornaram-se seus inimigos. Começou uma luta pela divisão, pelo isolamento e pela individualidade, pelo meu e pelo seu. Passaram a falar em línguas diferentes, conheceram o pesar e amaram o pesar. Ansiavam pelo tormento e diziam que a verdade só é alcançada através do tormento. Foi então que entre eles surgiu a ciência. Quando se tornaram maus, começaram a falar de fraternidade e de humanidade e compreenderam essas ideias. Quando se tornaram criminosos, adquiriram a justiça e elaboraram para si códigos inteiros para mantê-la. E para a observância dos códigos colocaram uma guilhotina. Lembravam-se somente de um pouquinho daquilo que haviam perdido. Nem queriam acreditar que outrora haviam sido tão inocentes e felizes. Até mesmo riam da possibilidade daquela felicidade pregressa e chamavam-na de devaneio. Ele sequer podia imaginá-la em formas e imagens, mas o que é estranho e miraculoso, tendo perdido qualquer crença na antiga felicidade, tendo-a chamado de conto de fadas, eles a tal ponto quiseram ser inocentes e felizes de novo, outra vez. Mas sucumbiram ao desejo de seu coração como crianças, endeusaram esse desejo, construíram templos e puseram-se a venerar a sua própria ideia, o seu próprio desejo, ao mesmo tempo crendo plenamente na impossibilidade de realizá-lo e de cumpri-lo, mas adorando-o e prostrando-se diante dele em lágrimas. E, no entanto, se ao menos pudesse acontecer de voltarem àquele estado inocente e feliz que haviam perdido, e se de repente alguém os mostrasse a eles de novo e perguntasse: querem voltar a ele? Certamente teriam recusado, eles me respondiam. Podemos ser mentirosos, maus e injustos, nós sabemos disso e choramos por isso.
E nós mesmos nos torturamos por causa disso, nos maltratamos e punimos talvez até mais que o juiz misericordioso que nos julgará e cujo nome não conhecemos. Mas nós temos a ciência e através dela encontraremos novamente a verdade. Mas então nós a tomaremos de maneira consciente. O conhecimento está acima do sentimento, a consciência da vida está acima da vida. A ciência nos dará a sabedoria nos revelará as leis. E o conhecimento das leis da felicidade está acima da felicidade. Eis o que disseram, e depois de tais palavras, cada um passou a amar a si mesmo, mais que todos os outros, e nem poderiam ter feito de outra maneira. Cada um tornou-se tão zeloso de sua individualidade que apenas tentava, como todas as forças, rebaixá-la e depreciá-la nos outros. E nisso empenharam sua vida. Surgiu a escravidão, surgiu até a escravidão voluntária. Os fracos submetiam-se de bom grado aos mais fortes, só para que aqueles que ajudassem a oprimir ou ainda mais fracos que eles próprios. Surgiram justos que iam até aqueles humanos em lágrimas e lhes falavam de seu orgulho da perda da medida e da harmonia, do sumiço de sua vergonha. Os outros riam-se deles ou batiam neles com pedras. Sangue sagrado foi revertido nas soleiras dos templos. Em compensação, começaram a surgir humanos que se puseram a imaginar como todos poderiam unir-se novamente de maneira que cada um, sem deixar de amar a si mesmo acima dos outros, ao mesmo tempo não atrapalhasse mais ninguém, e que desse modo vivessem todos juntos, como numa sociedade harmoniosa. Guerras inteiras foram travadas por causa dessa ideia. Todos os beligerantes acreditavam firmemente ao mesmo tempo que a ciência e a sabedoria e o sentimento de autopreservação fariam finalmente o ser humano reunir-se numa sociedade racional e harmoniosa. E por isso, para acelerar as coisas, os sábios tentaram exterminar o quanto antes todos os não sábios e todos aqueles que não entendessem sua ideia, para que não atrapalhassem seu triunfo. Mas o sentimento de autopreservação começou rapidamente a enfraquecer. Surgiram os arrogantes e os voluptuosos, que logo exigiram tudo ou nada. Para a obtenção de tudo, recorriam ao delito, e se não tivessem êxito, ao suicídio. Surgiram religiões que cultuavam nada e a autodestruição em nome de sua serenidade eterna na nulidade. Finalmente, esses humanos extenuaram-se numa labuta sem sentido, e em seus rostos surgiu sofrimento. E esses humanos proclamaram que sofrimento é beleza, pois é apenas no sofrimento que existe senso. Eles decantaram o sofrimento em suas canções. Eu andava no meio delas e, levando as mãos à cabeça, eu chorava por eles. Mas talvez eu os amasse ainda mais do que antes, quando em seus rostos ainda não havia sofrimento e quando eles eram tão inocentes e belos. Passei a amar aquela terra profanada por eles, ainda mais do que quando era um paraíso, apenas porque nela surgira o infortúnio. Ai, eu sempre amei o infortúnio e o pesar, mas apesar de mim, para mim, por eles eu chorava, lamentava por eles. Estendia-lhes a mão, acusando, amaldiçoando, desprezando a mim mesmo, em desespero. Dizia-lhes que tudo aquilo havia sido feito por mim, somente por mim, e que eu havia trazido a depravação, a contaminação e a mentira. Eu supliquei que me crucificassem e ensinei a eles como fazer uma cruz. Eu não consegui, não tive forças para me matar por conta própria, mas eu queria que eles me torturassem. Eu ansiava pelas torturas, eu ansiava que naquelas torturas meu sangue fosse derramado até a última gota. Mas eles só riam de mim, e já perto do fim começaram a me considerar um desvairado. Eles me absolviam, diziam haver recebido apenas aquilo que eles mesmos desejaram, e que tudo deveria continuar assim. Finalmente, declararam que eu estava me tornando perigoso e me colocariam no hospício, se eu não me calasse. Então, o pesar entrou na minha alma com tamanha força que meu coração confrangeu-se e eu senti que morreria, eu aí, bem, mas foi aí que eu acordei. Já era manhã, quer dizer, ainda não amanhecera, mas eram 6 horas da manhã, aproximadamente. Recobrei os sentidos daquela mesma poltrona, minha vela havia queimado inteira. No quarto do capitão, todos dormiam, e ao redor havia um silêncio raro em nossa casa. A primeira coisa que eu fiz foi dar um salto em enorme admiração.
Nunca acontecera comigo nada parecido, nem com detalhes tão ínfimos. Nunca antes havia pegado no sono daquele jeito na minha poltrona, por exemplo. Então, de repente, enquanto eu estava de pé e voltando a mim, de repente surgiu na minha frente o meu revólver, pronto, carregado. Mas no mesmo instante eu o empurrei para longe de mim. Ou agora seria a vida, a vida. Ergui as mãos e clamei pela verdade eterna. Eu não clamei, mas pus-me a chorar. Um êxtase incomensurável elevou do meu ser. Sim, a minha vida e a pregação. Eu decidi pela pregação naquele mesmo instante e, evidentemente, para toda a vida. Eu irei pregar, eu quero pregar. O quê? A verdade, pois eu a vi. Eu vi com meus próprios olhos, vi toda a sua glória. E eis que, desde então, eu venho mesmo pregando. Além disso, amo todos aqueles que riem de mim, mais até que os outros, porque assim, eu não consigo explicar, mas que assim seja. Eles dizem que até agora eu me perco. Quer dizer, se agora já fiquei tão perdido, que será mais para frente? Verdade verdadeira? Eu me perco e talvez mais para frente será ainda pior. E é claro que eu me perderei algumas vezes até descobrir como pregar. Quer dizer, com que palavras e com que ações, porque isso é muito difícil de realizar. Agora mesmo eu vejo tudo isso de modo tão claro como o dia. Mas escutem, quem é que não se perde? E entretanto, todos afinal caminham em direção à mesmíssima coisa. Pelo menos todos aspiram à mesmíssima coisa. Do sábio até o último dos bandidos, só que por caminhos diferentes. Essa é a verdade antiga, mas é o novo, e aqui é o seguinte, eu nem posso me perder muito, porque eu vi a verdade, eu sei que os seres podem ser belos e felizes, sem perder a capacidade de viver na Terra. Continuamos no próximo vídeo.